Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, tenho a honra de ter aqui hoje comigo uma grande jornalista investigativa, a Natália Viana, que vem fazendo um trabalho aí de longa data, já o quê? Há mais de 21 anos, é isso? Sim, faz mais de 20 anos que eu sou jornalista. E hoje está à frente da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, correto? Correto? A agência pública acabou de fazer 13 anos, aliás. 13 anos? E você está desde a fundação dela? Sim, eu sou uma das cofundadoras. Parabéns, Natália! E conta pra gente, Natália, eu também sou apaixonada, né? Mas eu quero ouvir de você essa paixão pelo jornalismo investigativo. Olha, eu comecei a fazer jornalismo na faculdade, né? Eu fiz PUC aqui em São Paulo e eu sempre gostei de descobrir coisas, né? Aprofundar em diferentes temas. Eu demorei muito tempo para entender que o que eu fazia era jornalismo investigativo, na verdade. Eu fui estudar em Londres e aí em Londres eu comecei a participar de alguns congressos de jornalismo investigativo e eu me lembro exatamente do dia. Eu estava vendo uma palestra, a pessoa contando que investigou um caso de violação de direitos humanos, não lembro onde era exatamente, eu falei, ué, mas é isso que eu faço. Foi aí que eu descobri que o que eu faço é jornalismo investigativo. É uma pesquisa, uma investigação mais aprofundada, geralmente leva muito mais tempo do que uma matéria, né, que você faz e que você Sim, solta, por exemplo, no correr. mesmo dia, ou você fala, sei lá, o deputado falou isso, o deputado falou aquilo. É uma coisa que você, realmente, o seu compromisso é tentar chegar o mais próximo possível de algum fato que aconteceu. E isso, na verdade, é um divisor de águas, porque quando a gente consegue ter esse primor no jornalismo, de se aprofundar, porque primeiro é o seguinte, a gente precisa deixar claro, jornalismo investigativo não é algo barato, porque você demanda tempo, tem o quê? Tem pautas que você pode ficar até mais de 1 ano, 2 anos investigando, porque as coisas estão meio nebulosas naquele cenário, você não consegue extrair todas as informações. A gente gosta, nós somos especializados em investigar violações de direitos humanos. Violações de direitos humanos são crimes muito complexos. Então, Sim. uma coisa que a gente investiga muito é, por exemplo, o conflito de terras na Amazônia. Então, você tem uma comunidade que está ali há muito tempo, comunidade indígena ou comunidade de pescadores, por exemplo, está ali há muito tempo. Aos poucos, você tem pessoas, grileiros, madeireiros, que vão, aos poucos, começando até eles chamam comer um pouquinho, até eles pegam, roubam um pouquinho, entram, roubam madeira. É um contexto todo que você só vai entender um caso que aconteceu ali se você entender o contexto todo. Então, acho que isso, na verdade, enriquece a compreensão da realidade, né? O Brasil é um país enorme que tem realidades muito variadas e muito complexas. Ah, e tem toda a questão histórica também, né, quando você vai, por exemplo, investigar, a gente trabalha aqui com muitas pautas que envolvem feminicídio. Tem uma questão toda histórica de o porquê que isso acontece, né. Por que que a mulher ela é objetificada, por que que a mulher ela é entendida como algo descartável. Então se você não explica isso também dentro do contexto daquele crime, é tudo muito simplista. "Ah não, pegou e matou", não, não é só pegou e matou, a gente vive dentro de uma sociedade, e a gente até trouxe o caso da própria Marielle, nós conversamos com uma advogada, ela é, inclusive, advogada do PSOL, a gente trouxe o professor Aloísio da PUC, o professor de Direito Constitucional, e a gente debateu o seguinte tema: se ela não fosse uma mulher, será que ela teria sido morta? Então tem essas questões que parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. É Não algo é? e o problema é que quando você simplifica coisas que são muito complexas, o caminho é ruim. O caminhão e você perde a perspectiva. Então, no próprio caso de feminicídio ou abuso, a agência pública foi fundada há 13 anos atrás por jornalistas mulheres, e até hoje é liderada por mulheres, a maioria das nossas repórteres são mulheres. Então, nós investigamos muito caso de abuso contra a mulher, e violência contra a mulher no geral. Então, você tem casos em que o contexto é muito importante. Então, por exemplo, a gente fez uma reportagem, depois outras, sobre aquele professor Boaventura de Sousa Santos, Hum. um professor português super renomado, que assediava suas alunas. Então, você tem aí uma relação de poder dentro de uma universidade, que também é uma questão constituída há séculos, num país tradicionalista como Portugal. Para você entender essa violência, você precisa entender o contexto histórico. E você precisa entender essa relação de poder.
E é isso, ou seja, o mesmo tipo de violência que, digamos, 20 anos atrás ninguém falaria, porque era normalizado. Sim. E aí, quando a gente fala em feminicídio ou de violência contra a mulher, tem uma outra coisa que é o silêncio das mulheres, ou como elas são silenciadas, né? Ou seja, também a Elas são mulher criadas para serem silenciadas. são, e elas ficam com culpa, elas falam, será que eu pedi? Não era minha roupa que eu estava usando? E elas são tratadas assim pela sociedade. Ou quando elas vão na delegacia, são maltratadas. Na delegacia da mulher não acreditam nelas. Então você tem todo um contexto. Então, assim, se sofreu abuso, por que não foi imediatamente denunciar? É extremamente complexo. Você sofre várias violências até você ter a coragem para você denunciar um caso desse. Não, sim, você sabe que isso é uma das coisas que a gente discute muito aqui no canal, né? E explicar para as pessoas, porque eu acho que o jornalismo investigativo também tem uma função importante de informar aquilo que está, vamos dizer, mal explicado. A questão mesmo dos boletins de ocorrência. Né? Então, assim, a gente lidou aí, a gente pegou os casos do Discord, dessas violências nas plataformas de comunicação, em especial com foco no Discord, onde nós encontramos várias meninas, todas elas menores de 18 anos, que sofreram violências assim absurdas. Eu nunca vi tanta violência pesada num ambiente de gente tão jovem. E aí, conversando com elas tentando serem fortes, né? Não, eu tô bem, eu tô ótima. Eu falei, não, a pessoa que sofreu um estupro virtual, ela não pode estar bem. Já é a frase de quem não está bem. E aí vem aquela tal história, você pergunta, mas você fez o boletim de ocorrência? Aí ela fala, não, mas naquela época eu não denunciei, eu não fiz nada. E aí você fala, mas você pode fazer denúncia ainda, existe tempo, eu posso? Aí a vítima fica, eu falo, lógico, enquanto, né, o crime não prescrever, a qualquer momento você pode ir até a autoridade policial e fazer a sua denúncia. Então, a primeira coisa é explicar o mal, sabe assim, a feitiçaria, o mal feito, porque assim, é muito difícil para uma vítima, seja ela uma menina, uma mulher adulta, e diretamente, às vezes, procurar a autoridade policial. Ela está destruída. Sim. Aí ela tem que se revitimizar, que é muito difícil. A família quer entender o que aconteceu. Ela às vezes não consegue falar, Sim. porque o falar é muito complicado. E é lógico, quando ela estiver ali, principalmente à frente de uma investigação, porque a gente vai estar falando de um crime, tem violência, e ela vai ter que explicar como aquele crime aconteceu, inclusive para aquela pessoa, né, que cometeu o crime seja punida, é muito difícil, ela tem que relembrar. Ela passa por questões que são muito doídas. E o outro lado está fazendo o trabalho dele, o trabalho profissional, e muitas vezes é aquela coisa, são tantos os casos, é mais um. Então, às vezes, até a questão da habilidade, né, do acolhimento, tudo isso é muito difícil. Aí a vítima se retrai. É muito difícil. E a gente, né, entrevista muito, trata muito com vítimas. Você tem alguns conhecimentos que você tem que ter, algum treinamento que você tem que passar justamente para você dar acolhimento, permitir que ela fale o que ela quer falar, ela fale até onde ela quer falar, e ela não ser justamente revitimizada ou retraumatizada, né, nessa conversa. Então, assim, tem muitas, eu fiz um livro sobre assassinatos de militares, assassinatos de civis por militares, nos Certo. últimos 10 anos, né? Conversei com muitas familiares, conversei com muitas mães que perderam seus filhos. Então, é um processo que demora muito tempo. Demora muito tempo até elas se sentirem aptas a falar, superar o medo de desafiar o exército, que é uma instituição super poderosa, Forte? forte, respeitada, inclusive. É um processo muito complexo, até psicologicamente. É, porque ela é o elo fraco, né? É Da uma fraca. estrutura. Ela está ali lutando contra uma instituição. E quando você entra na justiça, muitas Uhum. vezes a justiça não acredita muito também nessas mulheres. Então, mulheres negras pobres, muitas vezes não são tidas no mesmo nível, por exemplo, de um homem branco de classe média. É Ou de um homem verdade. branco institucional, digamos, um policial, um rapaz do exército, um promotor. Então, tem uma desigualdade que também é violenta, né? Eu costumo dar muito crédito a mulheres que dizem que foram vítimas de violência, porque exige uma coragem tão grande só de você fazer isso em público, de você fazer isso
para um veículo jornalístico que elas precisam ser ouvidas. Não estou dizendo que todas automaticamente, tem razão, mas precisam ser ouvidas. Sim, e olha, você acabou de trazer um dado, né, Natália, que é muito importante, né? A gente está falando de mulheres de uma classe mais vulnerável, mulheres negras. Olha como elas sofrem. A gente, pouco tempo atrás, um caso, né, escabroso, graças a Deus foi solucionado, né, no sentido dos erros que foram cometidos com 7 pessoas, que é o caso das bruxas de Guaratuba, que é o caso Evandro. Veja só, eles pegaram a mulher e a filha do prefeito. Olha o que que o sistema faz. Essas 2 mulheres foram torturadas para confessar um crime que elas nunca cometeram. Sim, Então, quando você olha isso, qualquer pessoa pode ser. Então, a gente está falando de 2 mulheres de uma classe social bastante elevada, o nível educacional também bastante elevado. E aí, o que aconteceu com essas mulheres? Elas ficaram anos, 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 não só a tortura física que elas passaram, mas a tortura psicológica, a tortura emocional. Foi um grande erro, inclusive, do jornalismo. Assim, eu cobro dos meus pares. Eu falei, gente, o que foi feito ali foi horrível, né? Era o que era só para vender jornal. Ninguém foi lá para ver que o que estava acontecendo era um absurdo. é. Aí temos aí a figura de um historiador que vai, né, falar: essa história aqui está mal contada. Ele passa anos em cima, se debruçando em arquivos antigos, e no final ele consegue receber a comprovação que são as fitas da tortura. O caso passou por uma revisão criminal, todos eles foram inocentados, mas uma pessoa morreu na penitenciária. Sim. Olha, eu digo, você cair na máquina de moer carne do sistema é um horror, Natália. É muito Por isso que difícil. eles precisam da gente. Exatamente, isso é uma das coisas, assim, uma das coisas que a agência pública faz mais, ou seja, investigação, por exemplo, de conflito, mas uma das coisas, a gente tem uma série que chama Até que se prove o contrário, né? Que é baseada naquela frase, é inocente até que se prove o contrário. Sim, E a gente tem um repórter que é o José, e ele recebe muitas denúncias de pessoas que foram presas sem terem nada a ver com o crime. Então ele conversa com os familiares, ele olha os autos, ele olha os autos judiciais, e muitas vezes, de fato, é assim, é um completo engano, é uma pessoa com uma descrição que é parecida, às vezes não tem nem descrição. Às vezes tem casos, inclusive, que a vítima fala, não, não foi ele, mas mesmo assim ele é preso, porque precisa dos números e tal. A gente tem até um podcast, chama Até que se prove o contrário. não, mas é muito bom. Você sabe que a gente precisa unir forças para ajudar vocês também. E assim, eu digo que é muito importante, a gente trabalha vários casos, mas os casos de injustiça, eles doem demais. Sim, Porque uma pessoa que nunca cometeu crime algum entra só para satisfazer, né, a sana da população, porque temos que ter um culpado. tem isso, né? Tem uma vontade de ter uma punição, mesmo que não se saiba exatamente o que aconteceu. Então, esse tipo de investigação me fascina, né? Porque você vai muito profundamente no crime, até você entender, falando, não, isso não faz sentido, que é o caso do caso Evandro, mas esse caso desse podcast também revela isso muito. Você acaba entendendo muito como são juntadas as provas de um processo, qual que é o peso que tem, por exemplo, o depoimento de um policial versus depoimento de uma família, porque às vezes você tem até testemunhas que dizem que ele não estava lá, ele estava em outro lugar, mas não são levadas em conta, como é que o juiz se relaciona com isso, você acaba entendendo realmente como é que funciona esse mundo judicial. E, sei lá, você aprende muito sobre a sociedade, eu acho que isso é uma riqueza do trabalho que a gente faz. E, obviamente, em alguns casos, pessoas foram soltas depois que a gente publicou a reportagem. E isso sim, assim, você ajudar a libertar um inocente, acho que é algo que não tem outra recompensa melhor para o trabalho. Não, isso é verdade, isso é maravilhoso. Quando a gente, eu digo que a gente faz o círculo vicioso se tornar virtuoso, né? De alguma forma, a gente mexeu ali, a gente teve um impacto muito importante. A gente, enfim, agora mesmo a gente trabalhando nesses casos desses crimes virtuais que envolvem esses menores, enfim, que eram invisibilizados, essas meninas não eram ouvidas, os pais não entendiam o que acontecia, Uhum. porque, enfim, a gente tem um problema muito sério de analfabetismo digital. A pessoa pode ser um PhD, né, em matemática, sei lá, em história, mas ele não sabe. Você pergunta: você sabe o que é o Discord?
Não, é um negócio, eu já vi lá meu filho jogando, mas ele não sabe entrar, ele não sabe verificar, ele não entende o comportamento. Então, assim, pra gente foi muito importante, né, quando só eu falei em um ano com mais de 200 vítimas. Uau! É muita É. menina em sofrimento, assim, é dilacerador, assim, eu não sei explicar. Porque não são mulheres, sabe, mulheres mais velhas Sim, que sim, lógico sim, que sim. sofrem, mas elas inclusive têm plena capacidade de ir, sabe, lutar ali por algum direito. Sabe, conhece os seus direitos, né. Quando a gente está falando de menores, ela inclusive precisa da anuência, né, dos seus pais, que são seus guardiões, né, então ela não pode fazer nada sozinha, e muitas vezes o pai ou a mãe também não acredita na criança, na adolescente, acha melhor, não vamos dar publicidade para isso, porque a nossa família pode ficar mal vista, Sim. e aí esses números vão ficando, né, escondidos num buraco sombrio ali, que quando você vai começar a revelar, você fala: "Não é possível". E aí a gente vai ver o quê? Essa vítima adolescente hoje, ela possivelmente será uma mulher que vai sofrer violência doméstica na fase adulta, porque ela só conhece o sexo através da violência. É verdade. E esse ciclo vai se perpetuando, né. Mas me conta, eu sei que vocês estão com um caso aí, a Natália não pode me contar detalhes, mas ela pode me contar um pouco. O veículo de vocês sofreu censura. É, na verdade, censura judicial, né, que a gente chama. É seríssimo. Vocês são muito sérios. A agência pública é a agência de notícias mais premiada do Brasil, né, nós temos mais de 75 prêmios nacionais e internacionais, todos os principais prêmios de jornalismo a gente ganhou, tanto no Brasil quanto na América Latina. A gente tem um processo que é muito rígido de investigação, leva muito tempo, passa por revisões, passa por 2, 3 edições, passa por revisão jurídica, nada que a gente publica não passou pelos nossos advogados. Mas é uma história que envolve uma pessoa muito poderosa, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e é uma história que fala de um caso de violência doméstica. Eu não posso falar mais nada sobre ela, porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Uhum. referendando uma decisão de segunda instância de um juiz também do tribunal, determinou que a reportagem teria que ser retirada do ar, ou seja, as pessoas não podem saber sobre este caso e nós estamos proibidos de falar sobre ele. Então eu não posso falar sobre ele, eu só posso dizer que nós estamos, a pedido do deputado Arthur Lira, sob censura judicial, estamos lutando na justiça, e que é um caso de violência doméstica, sim, que é um caso cuja vítima supostamente é uma mulher. O caso, na primeira instância, ele tinha perdido, ou seja, a justiça em primeira instância tinha dito que a história é tão importante que ela deveria ser publicada, que as Sim. pessoas deveriam saber, né? O que está Obviamente, sempre acontecendo. que a gente faz uma reportagem, a gente checa tudo que nos é dito, a gente busca várias fontes, a gente passa por revisão jurídica, a gente sempre, absolutamente sempre, ouve todos os lados, ouve a pessoa que é acusada, ouve a pessoa que se diz vítima, e muitas vezes eu acho que enriquece muito você ouvir a pessoa que é acusada de determinado crime ou de determinado. Eu acho que isso é fundamental, isso só deixa o jornalismo melhor. Nós havíamos procurado o deputado. Fica transparente, né, Natália? Fica transparente e deixa claro o que um fala e o outro fala e pronto, né? Ele havia sido procurado, não quis se pronunciar, mas depois foi à justiça e infelizmente nós estamos sob censura. É uma coisa para mim é uma coisa muito forte isso, a gente está numa democracia, né? Nós na agência pública há 13 anos nunca havíamos sofrido uma censura judicial e não só apenas tivemos que retirar dela, como não podemos falar dela. Sendo um caso de violência doméstica, que é algo que nós, a Organização de Mulheres, a Agência de Mulheres Investigativas, cobrimos muito, para nós tem um peso diferente, assim. Mas isso, até vamos explicar para as pessoas, isso não significa que a matéria não poderá ser veiculada no futuro. Vocês têm Sim, uma liminar no sim, momento que está proibindo a veiculação dessa matéria. exatamente. Aí nós temos advogados trabalhando no caso, então agora a gente vai lutar
para que na discussão do mérito a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão sejam mantidas, né? São direitos constitucionais, ou seja, que a gente possa publicar a reportagem. Isso, de fato, é uma liminar, é temporário, não é Não é uma definitiva. decisão definitiva de jeito nenhum. E não sei se você pode falar ou não, mas o que a liminar se baseou para simplesmente negar ou proibir a publicação dessa matéria? A liminar, porque o processo é por calúnia, ou seja, o deputado Arthur Lira disse que é mentira. É isso que Tá. ele diz. Nós checamos, enfim, nós mantemos o que foi publicado. Fizemos todo o trabalho de checagem, etc. Mas a liminar diz que é tão grave aquilo que, mesmo sem a justiça determinar quem está certo, se é mentira ou se não é mentira, isso tem que estar fora do ar temporariamente. Chama censura judicial, Sim, né? não. Ou seja, não se pode nem falar sobre o caso. Não, isso é muito preocupante, É porque preocupante e para demonstrar que é preocupante, todas as organizações de defesa da liberdade de expressão, então você tem a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, você tem o Instituto Vladimir Herzog, você tem a Repórteres Sem Fronteiras, você tem a JORNA, que é a Associação de Jornalismo Digital, todas emitiram nota falando que é um absurdo essa decisão. Ela limita o poder de você publicar assuntos que são de interesse público. Por que é de interesse público? Porque é uma das figuras mais poderosas da República hoje em dia, né? sim, e mesmo que não fosse, envolve um caso de violência doméstica. Eu acho que todos Sim. esses casos, quando uma mulher tem a coragem, né, de falar, quando lhe é dado essa oportunidade de ser ouvida, e é isso que ela está pedindo uma oportunidade de ser ouvida, dela poder contar aquilo que ela passou, e alguém vai lá e cala essa mulher, ela está calando todas as mulheres. Ela cala todas nós. E assim, eu lamento, nós lamentamos essa decisão agora, vamos obviamente recorrer e vamos também disputar no mérito e tenho fé que a Eu justiça também. brasileira vai reverter isso, porque é uma história de interesse público que deve vir ao conhecimento das pessoas. Você lembra quando teve aquela história também da juíza e da menina grávida? Aquilo também Sim. foi Gente, foi um... Sim, que ela foi o Intercept, né, que Foi o publicou. Intercept que publicou. Que ela tentou... Eles tentaram processar também o Intercept. Exatamente. Ela tentou empurrar a menina a não realizar o aborto ao qual ela tinha direito, né? Exatamente. A menina é vítima de, enfim... vítima de violência sexual. A gente tem que deixar claro, menor de 14 anos não consente sexo, aquilo é estupro de vulnerável, ponto, tá na lei, ninguém está pedindo nada. Assim, as pessoas não entendem que quando você está dizendo que aquela pessoa tem aquele determinado direito, porque fica aquela confusão, aquela gritaria, porque você é a favor do aborto, não interessa o que eu sou a favor. A questão é, aquela pessoa tem o direito. Está na lei. A gente está falando de uma criança. Sim. Né? E um juiz simplesmente nega. Uma juíza, uma mulher. Não, porque temos que pensar na família. Mas que família, gente? Que família que será constituída ali? Né? Aquele corpinho de uma criança de 11 anos, ela não tem nem condição de carregar o próprio corpo, ainda vai carregar o corpo de um outro ser. Inclusive, esse é um dos problemas, né? É um grave risco, a menina. Sim, de morrer. Você vê, são essas distorções do nosso sistema legal. Nós vivemos um país muito desigual. Então, voltando à questão do crime, assim, crime tem muito. Você precisa ver que tipo de crime que você quer investigar. Então, ali na agência pública é isso, a gente investiga violações de direitos humanos, violência contra a mulher, violência contra populações vulneráveis, violência policial, violência do Estado e muito conflito de terra. E aí o conflito de terra, hoje em dia, a gente evoluiu para um outro tipo de investigação, que é a questão da emergência climática, né? Porque você tem muito... Na Amazônia, se você for olhar, se a gente for pensar no futuro do planeta, desmatamento ilegal, mineração ilegal, na verdade, não é só um crime, porque são crimes, e são gangues, e são organizações criminosas, mas assim, é um crime contra a humanidade.
você sim. está acelerando a destruição do planeta. Então você adquire uma outra dimensão, né? Sim, sim, assim, é maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu quero entrar num caso que eu sei que você estudou bastante, que vocês trabalharam muito, que é o caso da família Klein. Sim. É um outro caso também que envolve pessoas muito poderosas. Sim, o caso da família Klein, ele foi coordenado, não foi por mim, pelo nosso outro diretor, o nosso Cravo Entre as Rosas, que é o nosso único diretor homem, que é o Thiago Domenici, e com um grupo de repórteres mulheres. E um outro homem também. Esse caso chegou a gente porque já se sabia na imprensa, mas ninguém queria publicar. E a gente recebeu a denúncia e investigou ao longo de 8 meses, uma equipe de 5 repórteres, além do editor Thiago Domenici, para conseguir uma robustez de detalhes que nos permitisse publicar a história do que se alega, mas assim, são muitas vítimas, já alegam que o Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, fazia. E o que ele fazia, que ele, supostamente, segundo todas essas testemunhas que nós ouvimos, tinha uma rede de exploração sexual de meninas. Uhum. A grande maioria menor de idade, e que ele abusava dessas meninas, segundo, né, a investigação que nós fizemos, segundo as testemunhas, em vários locais, inclusive na sede das Casas Bahia. Nós conversamos com 30 testemunhas, várias falaram em on, nós obtivemos dezenas de processos, lemos todos os processos judiciais. O que acontece é que havia um grande manto de silêncio em relação a esse caso. E havia um grande manto de silêncio porque o Samuel Klein foi um homem muito poderoso, ele já era falecido quando a gente foi fazer a investigação, e porque as Casas Bahia tinham, naquela época, em um determinado momento, foi um dos maiores financiadores de anúncios da imprensa. Então havia aí um conflito de interesses, digamos, que a gente acredita que influenciou sim essa história não vir à tona. Mas é um caso de muitas vítimas, assim, e é uma coisa que aconteceu durante muitos anos, durante 2 décadas, esses crimes se perpetuaram. Além de tudo isso que eu falei, havia também na sociedade, aí de novo, por que é importante você entender a história, né? Sim. A sociedade era mais permissiva. Então, Aceitava. Aceitava, ou seja, a gente tem relatos nessa nossa investigação, por exemplo, de que havia um prédio em Santos, onde ele utilizava como residência de férias, tal, em que havia filas de meninas lá embaixo, esperando para subir, para passar tempo com ele, e todo mundo sabia. Então, sei lá, década de 80, 90, era mais aberto esse tipo de coisa. Hoje em dia, graças a Deus, já é um escândalo. Tanto que essa é uma das nossas reportagens mais conhecidas, uma das nossas investigações mais conhecidas. A gente recentemente fez um crowdfunding, que é um financiamento coletivo, mais de 1.500 pessoas doaram, a gente vai transformar num podcast. Ótimo. A gente volta aqui quando tiver o podcast. Com certeza, para a gente, inclusive, ajudar a publicizar, falar bastante do podcast. Mas não era só o Samuel, o filho dele também está envolvido, não está? Assim, por que nós resolvemos focar no Samuel? As denúncias sobre o Saul, que é o filho dele, já haviam sido publicadas, acho que inclusive o UOL foi o primeiro a publicar essas histórias, mas o Saul, a nossa visão e aí é uma visão de uma organização de mulheres, o Saul, ele reproduz a violência que ele aprendeu com o pai. E o pai, ele só realizou essa violência porque ele tinha tanto poder. Então, assim, é um homem muito poderoso, a gente diz que é o Epstein brasileiro, né? Sim, sim. Que, por conta dele ter tanto dinheiro e tanta influência, ele conseguiu, durante décadas, manter esse esquema à vista de todos, com uma quantidade enorme de cúmplices, inclusive, porque você tinha mulheres que aliciavam, você tinha os seguranças que sabiam, você tinha os caixas das Casas Bahia que entregavam presentinhos para as meninas, você tinha médicos que atendiam ele. É uma quantidade enorme, ou seja, não é um segredo que ninguém sabia, muita gente sabia. E o filho aprendeu com ele. E aí você tem uma relação entre os dois que o filho reproduz, na verdade, o que o pai já fazia. Então a gente resolveu focar muito a história no pai, porque ali é a origem, né, o tal do ovo da serpente. E quando você conversou com essas mulheres, porque assim, eu li a sua reportagem... Eu não conversei com as mulheres, hein? Não, os seus repórteres, né? Os nossos repórteres, sim. Agência pública, né, de jornalismo. Assim,
os abusos que elas relatam são muito graves, São muito porque graves. não é só uma violência física, tem uma violência psicológica ali muito grande também, e que as pessoas às vezes não entendem que ela pode ser até mais danosa. Sim, e tem uma violência institucional, né, também. Muitas dessas mulheres, no final, elas haviam sido pressionadas para assinar acordos de silêncio, né, acordo dizendo, recebendo uma indenização, ou seja, uma indenização que fosse grande, não importa o O valor, que o mas Weinstein fez nos Estados Unidos, né, então você agora exatamente. não pode mais falar. Ah, você não pode mais falar e você recebeu um tanto de dinheiro. O que acontece é que isso não existe. Se você foi vítima de crime, você tem direito de falar sobre ele, você tem direito de denunciar o crime. Não existe você Eu fazer um acordo entre partes privadas te impedindo de ter o direito de denunciar um crime. Isso não existe. Mas, obviamente, como algumas delas fizeram esses acordos, elas eram reticentes a falar e tal. Então, esse foi bem um caso que demorou muito tempo, porque imagina, você sofreu uma violência enorme, você não conhece, a maioria não, todas elas eram meninas de classe baixa. Eram meninas que eram abusadas em troca de eletrodomésticos. Meu É Deus. uma coisa muito horrível. É uma coisa muito horrível. E é bem assim o que você aprende do que é o abuso de um homem poderoso. E elas recebiam vouchers para ir nas Casas Bahia retirar Eletrodomésticos, né. mercadorias, eletrodomésticos, de novo, segundo as testemunhas, todo mundo que a gente entrevistou nessa investigação. Mas muitas delas já são adultas, né? Aliás, todas elas já são adultas, já passou muito tempo, algumas fizeram esse acordo, e você refez sua vida, digamos. Aí você recebe um telefonema um dia de uma pessoa que você não conhece que diz, olha, sabe aquela história do seu passado? A gente acha que é importante que a sociedade saiba. É um processo enorme, é um processo longo, e realmente, para essas mulheres terem a coragem de falar, às vezes de assumir até para suas famílias, é de uma coragem, eu admiro muito, viu? Eu acho que as pessoas admiram o jornalista investigativo, mas, assim, o que me dá coragem, o que me dá São as força, vítimas. são as Eu vítimas. também. Você conhece pessoas de uma fibra moral, de uma certeza de justiça. Eu vou te contar um caso, que esse caso me arrepia. Então conta, Natália. Não é mais. Esse caso é um caso meu que eu investiguei, que é o caso do Evaldo Rosa, aquele músico que foi fuzilado pelo Exército no Rio de Janeiro, em 7 de abril de 2019. O caso dos Sei qual 80 é. tiros. O caso do Evaldo Rosa eu investiguei muito porque eu estava investigando casos de civis mortos pelo Exército e aconteceu no meio da minha investigação. Então eu acabei conhecendo o caso muito profundamente, acabei conhecendo profundamente também a viúva dele, a Luciana. A Luciana, ela é uma mulher de uma fibra, ela é uma mulher de uma certeza, ela é uma mulher, houve um julgamento há um mês atrás, eu estava no julgamento, ela não foi porque ela não tinha dinheiro para ir até Brasília, porque é julgado pelo Superior Tribunal Militar, ela não tinha dinheiro para ir até Brasília, mas eu estava lá e eu, enfim, fiz a reportagem e simplesmente o Superior Tribunal Militar, o relator do caso, determinou que os militares devem ser inocentados por terem fuzilado o marido dela. Era uma família que estava indo da sua casa para um chá de bebê na Baixada Fluminense e foram, de repente, surpreendidos por uma rajada, várias rajadas. O carro foi alvejado 82 vezes, acertaram 62 vezes, o Evaldo levou 8 tiros. E a Luciana estava no carro, no banco de trás, com um filho. Ela viu o marido ser fuzilado pelo Exército. O marido era um músico, o marido era uma pessoa, eles têm uma relação muito bonita. Enfim. E aí vem a justiça e fala, não, os soldados agiram por erro, não foi houve legítima defesa, não houve dolo. dolo, um monte de desculpa muito mal feita mesmo. E o relator decidiu isso, o caso ainda não acabou o julgamento. Mas ela e eu liguei para ela e falei, olha, Luciana, sinto muito, foi isso que disse o relator, mas a firmeza moral dela, sabe? Ou seja, uma mulher sozinha, ter certeza. Ela fala, olha, eu estou contra o exército é muito mais poderoso do que eu, mas eu sei o que aconteceu, eu estava lá, eu sei o que é certo e o que é errado. Então, a gente estava falando de injustiça, né? Eu acho muito bonito como o povo brasileiro sabe o que é injustiça. E aí eu acho que quando a gente perpetua injustiças, seja porque a gente quer proteger, sei lá, o exército ou a polícia, ou porque a gente quer que alguém seja punido rapidamente, sem entender de fato o que aconteceu, você acaba danando a confiança que as pessoas têm na justiça. E isso, olha, isso causa uma decepção com o Brasil que é muito triste de ver.
É verdade, É muito triste ver. é verdade. E deixa eu lhe fazer uma todas as pautas que vocês trabalham são pautas muito delicadas. Olha, aí a gente está falando de um político poderoso, de um empresário poderoso, de sistemas poderosos. Todas essas matérias, de alguma forma, esses poderosos tentam calar vocês ou não? Como é isso? Olha, varia muito, né, ou seja, a gente vive numa democracia. Numa democracia, ninguém deveria calar um jornalista investigativo, obviamente, desde que tenha provas robustas. De jeito nenhum, eu acho que qualquer pessoa deve sair por aí fazendo acusações graves a ninguém. Eu acho que todas as denúncias têm que ser devidamente apuradas. Demora, custa caro, você precisa viajar, você precisa ir nos lugares. No caso do Tem que se Evaldo, infiltrar. no caso do Evaldo, eu fiquei 2 anos investigando isso, escrevi um livro sobre isso, chama Dano Colateral, aliás, pela editora Objetiva. Eu revisei o processo, fui lá para ver o lugar, você vai ver, né, como é que as balas saem, enfim, você entra numa espiral. Mas eu acho que quem tenta calar, ou são, às vezes são pessoas que se sentem acima da lei, né? Então, você citou o caso da Marielle, os mandantes do caso da Marielle eram pessoas que tinham certeza de impunidade. Imagina, né? Um chefe de polícia, um deputado e um conselheiro do TCU do Rio de Janeiro. Não, é assim, é de, sabe? Você fica sem palavras. Pois As é. pessoas que deveriam proteger a sociedade. Mas são pessoas que agem com certeza da impunidade delas, né? Aí você tem uma coisa que acontece muito, mas que cada vez acontece menos à medida que tem mais jornalismo investigativo na sociedade, são empresas, também empresas que não estão acostumadas a serem questionadas. Então, a agência pública, 10 anos atrás, era difícil a gente obter uma resposta. Hoje em dia, elas já entendem que elas precisam prestar contas à sociedade. E aí você tem gente que é realmente violento. E isso tem. E que ameaça, etc. Não é tão comum, porque eu acho que nós somos uma organização muito respeitada, sinceramente. Nós São temos uma sérios. abordagem, temos uma abordagem super séria. Publicamos tudo o que é dito na íntegra. Mas eu acho que quem tenta ameaçar é um ponto fora da curva, que tem que ser absolutamente combatido, porque o que isso causa é autocensura. Então, o jornalista vai ficar com medo, a jornalista mulher, pior ainda, né? Porque Sim. é mais ameaçada, é mais assediada, vai ficar com medo e vai investigar menos. O que a gente mais precisa é de jornalista investigando mais. Tem tanta coisa errada acontecendo que as pessoas pelo menos saibam. Deixa eu te fazer uma pergunta, Natália. Você tem medo? Não, eu não tenho medo, não. Eu já tive medo. Eu tive porque a gente às vezes se mete em umas grandes roubadas, né. Eu em 2015, eu fui para Angola investigar a Odebrecht em Angola, eu e uma videomaker, a Elisa Campari. A Corajosa! gente foi Gostando investigar mais ainda da Natália. mas a gente foi investigar a relação da Odebrecht com o governo angolano. Mas não interessa, vocês saíram do seu país, foram para um É. país estranho. Daquela vez eu vou dizer que eu fiquei com medo mesmo, porque chegando lá, primeiro que, enfim, Angola era uma ditadura, melhorou um pouquinho, porque morreu o ditador, mas porque saiu o ditador e depois ele morreu, mas ainda é um regime muito fechado. Então você tem que ir convidado com uma carta convite para alguém. Então a gente foi com uma carta convite de uma instituição, de pesquisadores de uma instituição, dizendo que nós estávamos fazendo pesquisa acadêmica, que não era exatamente verdade, também não era exatamente mentira. É E uma nós fomos pesquisa, lá, não e era deixa uma de ser. pesquisa, enfim, e fomos muito sinceros com a Odebrecht sobre o que nós estávamos fazendo, isso não houve, ou seja, éramos jornalistas, estávamos ali fazendo uma reportagem. Só que, enquanto a gente estava lá, a gente foi conversar com alguns dissidentes políticos que eram assim, era uma juventude, era uma molecada de, sei lá, 20, 25 anos que estavam protestando contra o governo, e aí os serviços secretos ficaram sabendo e começaram a ficar na nossa cola. Então, a gente começou a receber ligação do Ministério do Exterior para a gente se reportar e explicar o que a gente estava fazendo no país. A gente começou a ter pessoas estranhas na frente do prédio onde a gente estava. Depois o síndico do prédio nos chamou para falar, olha, o que vocês estão fazendo aqui? A gente começou a receber muita pressão. E como a gente estava num país estrangeiro, que era uma ditadura, a gente poderia ser acusado de agente infiltrado, etc, etc. Eu juro que eu fiquei... Você ficou com medo naquela... Aí eu fiquei com medo, a gente foi se reportar por Itamaraty, e o embaixador, até nunca vou esquecer, o embaixador nos levou, a gente estava na Embaixada Brasileira, ele nos levou para
para o quintal, falar assim, olha, aqui eu tenho certeza que não tem escuta, não entendo direito como funciona aqui esse governo, mas vocês me deixem a par do que está acontecendo. No final, quando a gente viu que a gente foi ameaçada mais claramente, falando, olha, tem gente aqui cercando vocês, teve um dia que a gente chegou na casa, a porta estava aberta, a gente ligou para o Itamaraty e falou, a gente precisa ir embora, e nos acolheram, e nos guardaram, Nos nos ajudaram ajudaram a vocês. sair do país com segurança, mas dessa vez eu vou ter que... Não, mas é assustador. Essa vez foi assustador mesmo. Mas aqui dentro do Não, Brasil... aqui dentro, assim, a agência pública já houve momentos em que a gente teve que redobrar atenção, e teve momentos em que repórteres em campo tiveram que sair de onde estavam, mas a gente nunca sofreu uma violência direta, ameaça já houve. Agora, essa nova etapa, né, da censura judicial, isso é uma novidade, é uma violência que a gente nunca tinha sofrido e que dói, né? Dói muito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem uma coisa, fala. Falar uma coisa. Nessa reportagem da Odebrecht foi muito engraçado, porque a gente andou muito com os engenheiros da Odebrecht, justamente para entender a visão deles sobre como era operar em Angola e tal. E o engenheiro, teve um momento que a gente falou para eles, olha, o governo está atrás da gente, a gente vai ter que ir para a embaixada, alguma coisa assim. E ele me falou assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, nossa, Natália, engraçado, né? Eu sou engenheiro, eu venho aqui, eu faço meu trabalho. Eu nem imagino como é você fazer o seu trabalho e fazê-lo bem e ser ameaçado por isso. E eu falei, engraçado, porque no mundo do jornalismo investigativo isso é tão comum. Sim. Que a gente normaliza, mas a gente só está fazendo o nosso trabalho, a gente, né? Não estou cometendo crime nenhum, poderia estar roubando, poderia estar matando, estou apenas ajudando a elucidar crimes. A pessoa que está, né, tentando usar o manto da impunidade, né, e ela está tentando acobertar um ilícito ou um crime, ela não quer que aquilo seja desvendado. Então, ela vai, de alguma forma, usar todo o poder que ela tem. E, assim, inclusive, o poder de te ameaçar, que pode também não ser poder algum, né, porque... E fica claro, né, que tudo que contém a palavra ameaça, né, eu adoro explicar isso para as pessoas, tudo que contém a palavra violência é crime. Então, se numa frase você construiu, tem a palavra violência, tem um crime ali. A questão é tipificar esse crime. Então, você não pode ameaçar uma pessoa, você não pode ameaçar um jornalista, você não pode ameaçar uma mulher. E você tem hoje em dia, você estava falando do Discord, né? Com o mundo virtual, você tem um outro tipo de coisa que é muito comum, que é assim, você é taxado, por exemplo, você é petista, por exemplo. Eu não sou petista, eu queria deixar bem claro. Você é petista. E aí alguém usa isso como uma arma contra você. Essa pessoa está falando isso porque ela é petista. E ela autoriza uma violência em massa. Então, você acusa uma pessoa, você desmerece todo o trabalho dela, porque o jornalista, além de tudo, só tem sua reputação, até porque ganhamos bem mal. É verdade. Fazemos né, por amor. Por amor e por acreditar que o jornalismo de fato muda o mundo e melhora a sociedade. E aí você tem uma enxurrada de assédio, uma enxurrada de violências virtuais. De gente te xingando, te ameaçando, te desmerecendo. É muito violento o que acontece. E isso é muito comum, e é cada vez mais comum. Não, você tem toda a razão. Aqui acontece a mesma coisa. Dependendo da pauta que a gente traga, quando a gente trouxe a pauta da Marielle, eu tomei muito cuidado, eu falei, não, esse caso precisa estar esclarecido, porque a gente só está discutindo guerra política. Sim. É uma coisa. A gente não está discutindo que uma mulher foi morta, né? A gente precisa entender quem são de fato os autores. Tudo bem, descobriu-se o matador, o cara que deu o tiro, o outro que dirigiu o carro, mas não eram só eles dois. A gente tem que ser muito infantil para acreditar que aqueles. Qual a motivação? Um crime tem autoria e tem motivação. Né? E um crime que foi muito planejado. Olha o que se descobriu depois, olha o tempo de planejamento daquele crime. E o que acontece? Mas não era uma guerra política. Então, se você falasse do crime, você é uma coisa. Se você não fala, você é outra coisa. Gente, é uma loucura. E eu falei, não, gente, a gente não vai entrar nessa bola dividida, nessa guerra política, porque a gente não está falando do extermínio de uma mulher. E que, na verdade, ela estava ali também fazendo o trabalho dela, gente. Exatamente. Ela se candidatou. O que ela, né, tinha como meta, né, do trabalho, da candidatura dela? Eu quero trabalhar a questão de terras.
Sim. né? Isso para ela era muito importante. Era o mandato dela, né? Exatamente, ela estava trabalhando naquilo. Só que ela começou a incomodar quem? Os criminosos. A gente tem que dar nome aos bois, que Sim. estavam lá, né, travestidos de políticos, de chefe de polícia, de agentes públicos, mas eles são criminosos. Não tem, ele é criminoso. Quando uma pessoa Exatamente. fala assim, o policial é... Não, assim, se ele cometeu crime, ele é criminoso. A gente tem que dar nome aos bois, ele é criminoso. O médico, não, ele também é criminoso. O diploma dele, ele estudou medicina, mas ele é um criminoso. Exatamente. Independente da profissão que ele vá escolher. E aí ficou uma guerra. E quando o crime foi todo esclarecido, graças a Deus foi esclarecido, precisava ser esclarecido, porque o nome dela foi jogado Nossa, na lama, foi. porque ela estava metida com traficante, porque ela estava ligada à organização criminosa. Olha, foram as coisas mais absurdas. Eu li aquilo, eu falei, e as pessoas saem repetindo. Sim. E aí um sai gritando, porque eu tô falando, você não sabe, eu sei de uma informação. Eu falei, vocês não sabem de nada. Vocês são peões nesse jogo, que é muito bem, né, vamos dizer, manipulado por esses atores que estão aqui em cima. E aí, quando o crime de fato foi rachado, eu falei, não, agora a gente vai falar. Mas mesmo assim, as pessoas continuam, porque a gente não tá... As pessoas perderam, Natália, a capacidade de pensar. Eu acho essa questão da polarização é uma... Você tem razão, né? Ou seja, um crime... Quem ouve o seu podcast gosta de entender crimes, certo? Certo. Um crime, independente de quem for o assassino, você precisa entendê-lo. Exato. Ele pode ser de direita, de esquerda, do centro, de cima, de baixo, alto, magro, rico, pobre, branco, preto, mulher, homem. Ou Não me mulher, interessa. exatamente. Não interessa. Uma criança, nós já pegamos aqui crimes com crianças. Uhum. Assim, vários, né? Assim, crimes bizarros cometidos por crianças. E aí as pessoas pararam. E aí todo mundo, todo mundo quer ficar na sua bolha. Aquilo me incomoda profundamente. E o algoritmo, porque a gente vive muito dentro das redes sociais, ele se beneficia disso. Então, tá bom. Então a Carla gosta de caneca. Então não vou mais oferecer xícara. Ela só vem caneca, caneca. Eu falei, mas gente, me mostra uma xicrinha bonitinha, um copinho, né? Não, só caneca, caneca, caneca. É a mesma coisa. Porque quando a gente dialoga, e nós podemos, inclusive, ter, né, pensamentos antagônicos, eu sempre digo para as pessoas, você vai me trazer informações, é tão importante eu te ouvir, ou que vão melhorar os meus argumentos, ou que vão me abrir para um universo que eu não estava prestando atenção. Até para você entender como as pessoas pensam, o que importam a elas, né? Quais são os amores delas, quais são as esperanças delas para o futuro. Eu não acho que as pessoas estão de um lado ou do outro porque são más. Eu acho que cada um tem sua visão de mundo, né? Agora, assim, apoiar crime, porque quem foi a vítima, porque ela era lésbica, ou ela era de esquerda, Não, ou isso ela é um era... absurdo. E você tem razão fazendo o seu trabalho. E o trabalho da deputada, da vereadora de esquerda é esse. Não, ela estava na pauta dela, gente. Ela foi eleita para fazer o que ela estava fazendo. Exatamente. Então, sim, está tudo certo. Agora, o que ela estava fazendo incomodava criminosos. É sobre isso. E se fosse o inverso, nós também falaríamos, entende? Para mim não interessa um crime cometido contra uma pessoa assim que é de direita. Assim, a gente tem que deixar, sabe, tirar esse extremismo, essa guerra, porque isso só beneficia aos criminosos. Verdade. Só Aqueles eles. que assaltam o poder para se beneficiar, né? Porque quem chega ao poder para tentar implementar programas, e aí negociação faz parte da democracia, mas é isso. Democracia é isso. Então, na democracia você tem jornalistas fazendo seu trabalho sem ser ameaçados, pessoas de lados conflitantes que pensam completamente diferente trabalhando juntas ou separadas dependendo da pauta, né? Enfim. Natália, me conta uma coisa, a gente está falando muito de pautas locais brasileiras aqui. E as pautas internacionais interessam a agência? Interessam. A agência pública tem o orgulho de ser o único site brasileiro que tem duas jornalistas, duas mulheres, que são membros do ICIJ, né, o International Consortium of Investigative Journalism, que é o consórcio internacional de jornalistas investigativos,
responsável por grandes furos, grandes vazamentos, por exemplo, o Panama Papers, Offshore Leaks, aquele monte de documentos sobre offshores, né? Sim, sim. Ficou muito famoso uma determinada época. Eu sou uma delas, a outra é a Ana Beatriz, que é a nossa repórter. Então, a gente participa de várias investigações transnacionais. Algumas que a gente fez, por exemplo, recentemente, a gente participou de uma grande investigação que é interessante, era sobre quem são os marqueteiros que lucram com desinformação na América Latina. É super interessante, porque são pessoas que vendem os seus serviços a quem quiser pagar, obviamente, mas para produzir e disseminar desinformação. E aí a gente tinha um foco muito grande em quem estava vendendo discursos contra as urnas, discursos contra as eleições, dizendo que eleições eram fraudadas, porque essa história, que é uma grande fake news, uma grande mentira, não é só aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, obviamente, isso aconteceu, mas também na Colômbia, mas também na Argentina, ou seja, é uma mesma mentira, é uma fake news, uma desinformação que é usada por diferentes agentes políticos em diferentes lugares. Então, a gente investigou quem são os marqueteiros, né? Um deles, Fernando Cerimedo, que é uma figura interessante, que é bem próxima do atual presidente da Argentina, Milei, foi coordenador de campanha do Milei, coordenador de campanha digital. O Fernando Cerimedo, ele é aquele argentino que fez uma live dizendo que as urnas brasileiras tinham sido fraudadas. Uma live teve mais de 400 mil visualizações aqui no Brasil. Ele apareceu com um dossiê, que era um dossiê que na época era apócrifo, hoje em dia com o inquérito do STF já sabe que o Cid, ele esteve envolvido, editou esse documento apócrifo e ele brandia, fez uma live falando assim, eu tenho provas de que as urnas foram fraudadas, tudo mentira, né? Então o Cerimedo é um dos alvos dessa investigação, mas teve outros, né? Tem brasileiros que atuam na América Central, você tem gente, inclusive você tem operações de influência russa em países como a Bolívia, né? Sim, sim. Então, assim, e isso foi uma união de acho que mais de 20 redações da América Latina inteira. Que ótimo isso. Você falou da Rússia, né? A gente recebe aqui, né, uma demanda muito grande para que a gente aborde o caso do Navalny. Vocês chegaram a fazer alguma coisa? Não, então, é que a gente faz jornalismo investigativo, né? Para fazer o caso Navalny, você tem que estar na Rússia e você teria que investigar. Mas em colaboração, porque assim, tem muitos jornalistas que estão lá querendo que, sabe, aquela bolha, porque assim, é lógico que o mundo sabe, mas talvez a gente não saiba exatamente tudo, né? Não sabe exatamente tudo sem a menor dúvida. Né? Até porque aquilo é uma ditadura, né? Pelo amor de Deus, é muito difícil, é que nem vou sair perseguida que não sair de Angola. É muito perigoso você investigar numa ditadura e, obviamente, a Rússia de Putin é um país bem antidemocrático, né? Então é difícil você saber exatamente o que aconteceu, mas acho que todos os indícios estão meio claros. Mas a gente faz investigações que a gente tem o que contribuir, né, e o que ajudar. Então a gente mesmo participou do Pandora Paper, a gente participou de uma investigação, aliás, sobre a filha do ex-presidente de Angola, o Luanda Leaks, que era um vazamento de documentos relacionados a Isabel dos Santos. A gente, por exemplo, essa também foi o que fiz, a gente investigou e comprovou uma operação de lavagem de dinheiro da Isabel dos Santos, que era filha do ditador de Angola, na Paraíba. Era um resort, era um resort muito interessante, um resort que era um resort meio fantasma, mas que ela usou um laranja para comprar esse resort. E aí a gente, descrevendo o lugar, entendendo, teve uma investigação da PF, também falei com o pessoal da PF que fez essa investigação, dava para ver que era uma lavagem de dinheiro, né? Usando terras na Paraíba. Essa também foi uma investigação transnacional do ICIJ. E me conta uma coisa, eu sei que também vocês trabalharam no caso lá da Ilha de Marajó. Sim, a gente fez uma matéria sobre essa reportagem. Essa reportagem eu não vou saber te dizer com muito detalhe, viu? Mas quem fez foram duas repórteres nossas, foi a Mariama Correia e a Andréa Dipp em outro momento. Mas eu queria ouvir o que você... Eu queria o seu ponto de vista. Esquece agora a Natália jornalista, vendo tudo aquilo. Porque a gente também foi muito impactado. Você está falando o caso do... Sim. A gente sabe que tem milhares de problemas ali.
Mas a história toda, como ela chegou, Olha, aí, enfim, eu falei... lembrei do que você... Não estamos falando do Marajó, estamos falando do uso da desinformação sobre o Marajó, isso sim. Isso foi uma reportagem que a gente publicou na semana seguinte, em que a gente conseguiu entender que, assim, existem, obviamente, casos de pedofilia em Marajó, assim como existem casos de pedofilia no Brasil inteiro. E gravíssimos. E gravíssimos, é claro que devem ser investigados e punidos. Porém, houve uma onda de violência, houve uma onda de desinformação, alegando que havia uma magnitude de crimes que não havia, que foi orquestrado de maneira online para que se criasse um escândalo. E, de certa maneira, isso foi utilizado na semana anterior à passeata que houve aqui em apoio ao Bolsonaro para causar o que a gente chama de pânico moral, para as pessoas ficarem assustadas e falarem nós precisamos nos unir para defender a família e bons costumes e etc, etc, e ir para a rua. O que a gente descobriu é que histórias mentirosas que já haviam sido desmentidas foram impulsionadas por políticos deputados ligados ao bolsonarismo. Então eles pagaram Facebook, pagaram o Twitter, acho que mais Facebook, para que histórias mentirosas se espalhassem. Como é que a gente sabe quando uma história é mentirosa? Né? Você tem, por exemplo, as agências de fact-checking que fazem checagem. Sim. Então, quando você vê que uma história ela foi checada por várias e que ela não tem base na realidade e as pessoas continuam reproduzindo ela, e quando você consegue ver, analisando o padrão de viralização online, que existe uma concatenação, ou seja, tem muitas pessoas que têm muitos seguidores que ao mesmo tempo repercutem, ou uma acompanha a outra, ou começa a aparecer no Twitter, também no Facebook e em grupos de WhatsApp, você vê que é uma ação coordenada. Isso foi uma investigação que a gente fez, que a gente conseguiu comprovar que políticos estavam envolvidos numa ação coordenada para causar um escândalo artificial com base em algo que é um sensacionalismo, é uma desinformação para mobilizar as pessoas. É isso que você acabou de falar, criar o pânico, né? Criar um pânico moral. E quando você lida com o pânico, você não lida com o problema. É Sim. uma outra coisa para mim que é gravíssima, muito bem colocada a sua frase, criar o escândalo, né? Sim. E assim, eu acho que é muito bom a gente sempre estar se questionando de todos os lados, se eu estou servindo, que nem você falou, de peão no jogo de outra pessoa, né? Porque, gente, a vida é tão preciosa, né? Ao invés de ficar brigando com o seu vizinho, não é melhor você tentar entender o que está acontecendo, você tentar abrir diálogo do que ficar desesperado porque alguma coisa tal. Observe se alguém está tentando te manipular. Eu acho isso muito importante. Sim. E me conta uma coisa, Natália, qual é a próxima grande pauta que vocês estão investigando aí, para a gente saber de antemão? Eu, obviamente, não posso falar. Não, mas só um pouquinho. Você não conta o santo, só conta um pedacinho da missa, né? Olha, eu costumo dizer que a agência pública é a agência das más notícias, né? A gente só tem más histórias escabrosas, histórias de crime, mas também histórias apenas que precisam ser denunciadas, imorais, ilegais, etc. Não posso contar porque ao longo de uma investigação você não pode abrir o que você está investigando, porque você obviamente você corre risco de pessoas não quererem falar com você, mas também das pessoas acusadas, né, desfazerem as provas, etc, etc. O que eu posso dizer é que, ao mesmo tempo, nós sempre temos várias investigações acontecendo, nós temos uma redação em São Paulo e uma redação em Brasília. Além disso, nós temos uma unidade dentro da redação em São Paulo, que é uma unidade que só investiga clima, né? Além disso, nós estamos produzindo, nesse momento, 2 podcasts investigativos. Eu já contei do caso K, a gente tem outro que tem a ver com a Amazônia também, que vai sair em breve, que é do Rubens Valente, grande jornalista investigativo. Então, assim, vai ter muita investigação ali na agência pública, se você gosta de crime. Não, bom, e todo mundo tem que acompanhar o trabalho que vocês fazem. É muito bom, contem com a gente. Eu faço questão também de ajudar a divulgar o trabalho de vocês, que é importantíssimo. É o que você falou, é um trabalho muito difícil. O jornalismo investigativo, ele é demorado, ele é cansativo. Muitas vezes a gente acha não vamos chegar a lugar nenhum, né? Sim. Você puxa um fiozinho da meada, quando você vai olhar, o negócio está tão grande que você fala, como é que a gente vai destrinchar isso tudo, né? Tem que ir dividindo em partes. Assim, a gente vai recebendo também
eu digo, né, um tiroteio daqui e dali, porque as pessoas não querem que determinados crimes sejam investigados. Eu posso te dizer, a gente, com esse trabalho que a gente está fazendo também com as plataformas de comunicação, a gente está lidando aí com grandes conglomerados de mídia que eles não têm o menor interesse de crimes atrelados a eles, né? A primeira coisa que a gente recebe de resposta é: não existe esse tipo de crime. Eu lembro na época do Discord que a gente tentava, inclusive, fazer denúncia para ver como é que é. Denunciar cada um dos... Aí, na própria plataforma, ele diz o seguinte, ele pede milhares de informações que eu fico imaginando como é que um pai consegue responder aquelas perguntas, né? Tamanha complexidade. Depois ele ainda diz o seguinte: não envie nenhum material com potencial criminoso. Então, como é que você denuncia algo se você não pode nem enviar? Não, então eu posso estar contando uma história fantasiosa, não é? Exatamente. Entende? Assim, é uma loucura tão grande aquilo. E não existia um mínimo de colaboração. Eu lembro também que, quando a gente começou a conversar, eles não tinham um escritório de representação legal no Brasil. Exatamente, isso foi mudado, a STF obrigou. Sim, mas você não tem noção do que eu toquei o inferno. Eu falei, gente, como é que... a própria autoridade policial, como é que a gente, né, vai oficiar essa empresa? Tudo bem, eles não querem ter, enfim, uma filial aqui, mas eles precisam ter um representante legal. Contrataram, hoje tem um escritório poderosíssimo no Rio de Janeiro ali, que está trabalhando para eles, mas a gente tem problemas com vários outros. Vamos pegar aqui o Grindr, agora a gente mesmo está lidando com o caso do Grindr. E aí, como é que faz? Também não tem nenhuma representação legal, as vítimas ficam assim. E agora, como é que a gente... Eu falei, não sei, a gente vive muitos problemas. Sim. E aí fica essa discussão no Congresso da pele das fake news. É lógico que a gente também tem que... Porque fake news é um câncer dentro da sociedade, e tem, assim, as pessoas, elas acabam acreditando em notícias falsas, mas a gente está falando de crimes gravíssimos. Crimes gravíssimos e plataformas que ajudam a espalhá-las, e muitas lucram com eles, né? Tem isso também. Muitas. Plataformas bilionárias. Bilionárias, a gente é uma gotinha no oceano, mas se tem... Olha, a gente pode não ganhar muito, viu, Natália? Mas a gente tem um poder de irritar, de fazer o outro falar, pô, mas para de falar de mim. Né? Não, assim, pô, mas essa mulher não para de falar de mim, não para de falar de mim. Eu lembro que, dentro do Discord, um dos agressores é filho de um desembargador. Nossa. E assim, e ele se sente muito poderoso, porque ele fala assim: eu sou filho de desembargador, ninguém vai me prender. Eu falei, é só uma questão de tempo. O impossível só demora um pouco mais, mas a gente vai correr atrás, porque nós não vamos ficar vendo meninas serem abusadas e vocês estarem aí se regozijando, né? Isso de jeito nenhum. Eu adorei te conhecer, e a gente caminha aqui para o final. A gente tem um momento filosófico. Tem 5 perguntas aqui para você. Você escolhe uma. A UAU é mágica, assim. Né? É mágica. Você escolhe o que você quiser. E você responde para a gente. Ai, meu Deus. Vamos nessa aqui. Vamos lá. Eu que leio? Você que lê. Nossa, mãe. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Muito complexa essa pergunta, porque eu acho que as pessoas, elas não entendem que uma sociedade necessariamente tem limites para direitos individuais. Por exemplo, liberdade de expressão é um tipo de direito que tem limite. A gente está nessa discussão, inclusive, do PL das fake news. É censura, é censura. Você não tem o direito, nunca teve, de, por exemplo, incitar um crime. Isso você não pode, tem uma limitação. Você não tem direito a incitar ódio, crimes de ódio. Você não tem direito a ser racista. Você não tem direito a ser homofóbico. Isso é crime. Então, assim, existem direitos e liberdades individuais que sempre são cerceados. Isso é a vida em sociedade, isso é a vida em coletividade. Então, assim, eu acho que hoje em dia você tem um avanço muito grande de uma visão, uma filosofia que ela é libertária, ela é ultraliberal, mas que ela é um pouco enganosa no sentido de que
nós já temos limites, nós todos temos que pagar imposto, graças a Deus, porque se não tiver imposto não vai ter ônibus, não vai ter pavimento, não vai ter SUS, não vai ter educação, não vai ter... Então, assim, existem limites. Para viver em sociedade tem que ter limite, gente. Aliás, eu acho ótimo o limite, acho que nós todos temos que ser muito respeitosos à liberdade do outro, ao limite nosso próprio, e eu acho que é só assim que uma sociedade caminha. Muito bom. E agora, uma coisa, Natália, quais são suas redes sociais para as pessoas te procurarem, saberem mais? Fala um pouco mais das redes sociais da Agência Pública de Jornalismo. Maravilha. Bom, a agência pública pode ser encontrada no nosso site, que é apublica.org. Todas as nossas redes são @agência pública, então você tem no YouTube, você tem Twitter, você tem TikTok, Instagram. Nos acompanhem lá. O Aliados, se vocês quiserem apoiar a Pública ou mandar um pix, é aliados.apublica.org. E eu pessoalmente só tenho Twitter, porque graças a Deus eu não sou uma pessoa tão viciada em redes Você sociais. consegue lidar eu não consigo lidar no Twitter, gente. Eu prefiro do que essas redes pessoais. Instagram, por exemplo, eu não consigo. Mas eu brinco que o Twitter é o Hitler, né? As pessoas se odeiam ali. Falei, gente, as pessoas estão se matando. Pois é, mas para quem é jornalista é muito importante, sim, né? Sim, porque sim. Você tem pronunciamentos oficiais e tal. E para quem investiga desinformação, o Twitter é muito importante. Sim, também porque é o lugar que tem desinformação que não acaba mais. E que você consegue justamente mapear essas redes de desinformação e essas campanhas desinformativas. Meu Twitter é @VianaNatália. Muito bom. Estivemos hoje com a Natália Viana, essa grande jornalista investigativa, premiadíssima, que faz um trabalho incrível. Muito obrigada pelo seu trabalho. O seu trabalho é importante. A gente precisa de profissionais como você, de mulheres como você. E olha, você tem o nosso apoio aqui também. Conta com a gente. Quando tiver na época do lançamento do podcast, vamos lançar aqui também, vamos falar. O que a gente também puder contribuir e colaborar com vocês, contem conosco. Muito legal. Obrigada, viu? Muito prazer também conhecer seu trabalho. E obrigada mesmo, adorei o papo. Foi ótimo. Gente, hoje conversamos com a Natália Viana e na próxima semana a gente tem mais um podcast do Investigação Criminal.